Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje, nesta tarde, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre um tema muito discutido, um tema que tem dado muita repercussão e que muitos têm sido levados a ventos de doutrinas e palavras errôneas por falsos profetas e falsos mestres. O texto que eu gostaria de dividir com vocês hoje, ele se encontra em Gênesis, capítulo de número 6. Não vou fazer menção desse texto porque é um texto muito conhecido, onde a Bíblia vai nos trazer que os filhos de Deus e os filhos dos homens tiveram relações. E nessa relação, eles geraram filhos e filhas. Mas o que eu quero aqui trazer para vocês nessa tarde é exatamente isso. Que muitos querem dizer que os filhos de Deus seriam os anjos caídos. Mas não é essa a realidade. E nós vamos discutir alguns pontos referente a isso agora. Bem, entrando no texto, nós vemos que a humanidade ela se multiplicou muito. Obviamente, a palavra de Deus nos diz que quando a humanidade se multiplica, a iniquidade também é multiplicada. E vemos que os filhos de Deus viu que as jovens, as mulheres daquela época, cada vez mais ia ganhando formosura. Mas, por elas serem formosas, os filhos de Deus as desejaram e tiveram relações sexuais com elas. Mas, pensamos na seguinte questão: quem eram os filhos de Deus? Quem eram eles? Muitos dizem ser os anjos. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 22, verso 30, disse que após a ressurreição, nós não nos casaremos. Nós seremos semelhantes aos anjos. Então, nós vemos que não haverá relações, não haverá casamento, não haverá união. Então, logo descartaremos assim a possibilidade de ser anjos, porque anjos não têm sexo. Mas poderiam falar que os anjos eles assumem formas humanas, como aconteceu no passado. Apareceram a Abraão, apareceram as Marias, apareceu a tantas pessoas. Mas nós vemos que nos dias atuais, aquele que tem um pouquinho de conhecimento sabe que Satanás também se aposta do corpo do ser humano. Ele também toma possessão do corpo daquele que dá lugar para ele. No entanto, se houver aí um filho, será filho do ser humano, não será filho de um anjo, até porque se fosse filho de anjo teria que nascer outro anjo, e anjo não tem sexo. Anjos são as criaturas criadas por Deus que não têm forma humana. Nós vemos que quando o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. Nós vemos que quando o Senhor fala que quando nós morreremos, nós seremos semelhante aos anjos, não seremos como anjos, seremos iguais, parecidos. Por quê? Parecidos não na imagem, não no aspecto físico, mas semelhantes a não ter morte. O Senhor Jesus Cristo, quando veio, ele veio menor do que os anjos. Por quê? Porque o anjo não pode morrer. E só sendo menor do que um anjo, ele poderia ver a morte. Então aqui, os filhos de Deus é a descendência, é a genealogia que levaria ao Messias prometido. Nós vemos que o Senhor prometeu que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Logo, Eva criou